A paz do Senhor Jesus. O que podemos fazer quando uma promessa de Deus cai por terra? O que devemos de fazer quando uma promessa que Deus nos fez se tornou impossível de se cumprir? Ouça o testemunho que eu trago nesse vídeo e você verá que Deus pode fazer mudar todas as situações, mas que tudo aquilo que Ele promete há de se cumprir, e isso é fiel. Fiel como o sol nasce pela manhã, fiel como as ondas tornam a se formar. Que Deus te abençoe através desse testemunho. O primeiro testemunho que eu vou contar para vocês já faz alguns anos. E olha o que aconteceu. Eu fazia parte de uma igreja em Curitiba. Eu era um líder adjunto da mocidade. E Deus falou comigo um dia: eles vão tirar você da liderança da mocidade. E eu fiquei muito triste. E o Senhor falou: sexta-feira eles vão se reunir para te tirar da liderança. E um dos dirigentes da igreja me procurou na sexta-feira. Eu fui na igreja buscar algo à noite, e ele chegou em mim, ele falou: Leandro, eu preciso falar contigo. Eu falei: pode falar. Ele falou: não, mas tem que ser num lugar à parte. Eu disse: à parte? Por quê? Ele falou: não, porque é só para você ouvir. Eu falei assim para ele: é sobre a reunião que vocês vão ter hoje à noite, que vocês vão me tirar da liderança da mocidade? Ele levou um susto, irmãos, quando eu falei isso. Ele falou: mas como você sabe disso? Me pegou assim pela camisa assim e me puxou. Falou: quem te contou isso? Isso é segredo. Só 3 pessoas na igreja sabem dessa reunião. Quem foi que vazou essa informação? Eu falei: essa informação não vazou. Essa informação veio lá do céu. Ele falou: você está de brincadeira comigo? Eu falei: não, Deus falou comigo ontem que vocês vão se reunir hoje para me tirar da liderança dos jovens. Ele falou: não, você está falando sério? Eu falei: estou. Ele falou: então, o que eu queria falar com você é sobre isso. Eu queria te preparar para você não ficar triste. Eu falei: triste eu já estou. Né? Daí ele falou: o que você vai fazer? Eu falei: olha, se Deus falou comigo, é porque Ele vai consolar meu coração. Mas que eu não estou feliz com isso. Daí ele falou: então tá bom, Deus te abençoe. No domingo, fizeram uma reunião com toda a igreja e me tiraram da liderança dos jovens. O pastor não contou porque me tirou da liderança dos jovens, queria me colocar num outro departamento. Eu falei: pastor, se eu não sei o que eu fiz de errado nos jovens, eu também não vou aceitar outro departamento, porque eu não sei o que eu estou fazendo de errado, o senhor não está falando para mim. Ele: então se você não quer, então fique sem nenhum cargo. Eu falei: tá bom. E eu fiquei muito triste com isso. Fiquei 2 meses sem ir na igreja. E nesses 2 meses, irmãos, pensa num homem que eu acho que não foi nem murmuração. Eu acho que foi blasfêmia. Nesses 2 meses, eu olhava para o céu assim, céu azul, e olhava para o céu como se os meus olhos passassem do céu e eu olhasse no rosto do nosso Pai Celestial e eu falasse assim: Deus, então, agindo o Senhor, ninguém impede. Então quer dizer que agindo o Senhor, ninguém impedirá. Só o meu pastor, então. Só aqui no Pinheirinho que o Senhor não consegue fazer as coisas. Porque eu tinha uma promessa. Quando eu cheguei em Curitiba, Deus usou uma missionária e disse que Ele tinha uma grande promessa comigo. A igreja do Pinheirinho ainda estava... Os cultos eram no estacionamento, onde era a cozinha, onde é a cozinha hoje. A missionária Paulinha, ela me chamou lá na frente, tirou o microfone, revelou a minha vida, falou que já era para mim estar morto, se eu sabia. Eu falei: sabia. Ela falou: sabe por que você não morreu? Eu falei: isso eu não sei. Ela disse: você só não morreu por causa das orações da tua mãe. E ela falou: igreja, vocês estão orando por esse jovem? E a igreja nem me conhecia, eu tinha acabado de chegar em Curitiba. E ela falou: olhem bem no rosto desse jovem, porque Deus vai usar ele nessa igreja para edificar a vida dos jovens. Deus vai usar ele como um canal de bênção na vida dos jovens. E era nítido que Deus estava falando ali, tinha uma promessa.
E eu peguei aquela promessa. Quando o pastor me tirou da liderança dos jovens, o que aconteceu com essa promessa? Caiu por terra. E eu olhava para o céu e jogava na cara de Deus. Então, agir no Senhor, ninguém impede. Só aqui, no Pinheirinho, que Deus impede, que o Senhor não consegue agir. Eu fiz isso algumas vezes, irmãos. Um dia eu estava muito triste, eu sentei no meio-fio na rua e olhei para o céu assim. Deus. Então, quer dizer que agindo Deus, ninguém impede. Só a igreja do Pinheirinho que impede as tuas promessas. Passou 2 meses dessas minhas blasfêmias e murmurações. Eu fui na igreja acho que 1 vez ou 2 só. Eu encontrei um amigo e o meu amigo perguntou para mim: você está bem, Leandro? Eu falei: mais ou menos. Você está indo na igreja? Eu falei: faz 2 meses que eu não vou. Ele falou para mim assim: olha, só vou dizer algo para você. O diabo quer esfriar a tua alma, esfriar o teu coração. Toma cuidado. E quando ele falou isso, na hora eu percebi que eu já estava morto espiritualmente. E eu reconheci, me arrependi ali do meu pecado e voltei para a igreja. O pastor veio falar comigo, pediu perdão para mim. Eu falei: eu te perdoo, está tudo tranquilo. Mas concorda comigo que não tem como eu não ficar triste? Daí ele falou: não, Leandro, mas fica tranquilo que não foi nada pessoal, você não cometeu nada. É que a gente queria mudar a liderança. Foi tranquilo. Daí até que me aliviou um pouco. Ele falou: não, você não fez nada de errado. Eu queria te levar para um outro departamento. Então, eu e o pastor ficamos bem, mas a promessa de Deus tinha caído por terra. Eu fiquei sem nenhum departamento. E o líder do evangelismo, eu não lembro o nome dele agora, ele me convidou para trabalhar com ele. E eu fui trabalhar de auxiliar do departamento de evangelismo. Fiquei 1 ano com ele. No outro ano, ele falou para o pastor Gessé me colocar no lugar dele porque ele ia se mudar. O presbítero Antônio Nunes, o pessoal de Curitiba pode validar essa informação com o presbítero Antônio Nunes, ou até mesmo com o pastor da época. Daí o pastor aceitou e me colocou na liderança do evangelismo. Já tinha passado 1 ano, certo? E Deus abençoou a gente naquele ano ali. E o pastor Gessé, vou até citar o nome do pastor agora, ele me renovou para o 3º ano na liderança do evangelismo. E nós fizemos um trabalho. Nós trouxemos o pastor Jorge Rabelo, de São Paulo. Isso foi no ano de 2006 ou 2007. Acho que 2006. O que aconteceu nesse trabalho? Deus derramou uma graça muito grande na minha vida. Eu estava com uma autoridade muito forte. Eu lembro que está gravado nos vídeos, no CD. Quem tem o CD pode ver. Eu mandava as pessoas endemoniadas vir junto comigo, ficar sentada no banco, porque depois do culto eu ia expulsar o demônio. E as pessoas queriam expulsar o demônio na hora do culto. Eu falei: não, agora ninguém vai expulsar o demônio. Eu falava: diabo, vem comigo. Daí a pessoa vinha andando atrás de mim. Eu falava: senta aqui. Quando acabar o culto eu vou vir aqui te expulsar. Isso está gravado em CD, irmãos. Isso não é conversinha, não. Naqueles dias Deus me deu muita autoridade. E Deus salvou 27 pessoas em 2 dias. 27 pessoas foram salvas. Nós contamos os batizados com o Espírito Santo até o número 57. Dali a gente não contou mais. Se eu não me engano, a irmã Lúcia, que está aqui nessa live, se eu não me engano, o filho dela foi batizado nesse dia, nesse final de semana. Se não foi, eu tenho certeza que a sobrinha dela, a Aninha, foi. Porque a Aninha contou para mim. Então já temos aqui, só aqui já temos testemunhas aqui do que eu estou falando. A mãe do Aguinaldo estava nesse dia, o Aguinaldo está aqui. Ela também falou em línguas aquela noite, irmão Aguinaldo. Ela foi lá para frente para receber batismo com o Espírito Santo e falou em línguas também. A minha tia, Tereza Aleixo. A gente parou de contar quando passou de 50 pessoas batizadas com o Espírito Santo. Quando acabou o culto de domingo à noite, que o pastor deu a bênção apostólica, fazia uns 3 anos e meio que eu não tinha um diálogo aberto com Deus. Fazia 3 anos e meio que eu tinha olhado para o céu e falado assim: então agindo o Senhor, ninguém impede, só o meu pastor. Fazia 3 anos e meio que eu não escutava a voz de Deus nos meus ouvidos. Quando o pastor deu a bênção apostólica,
Eu escutei a voz de Deus novamente. Ele me disse, eu quero falar contigo. Eu falei, eis-me aqui, Senhor, estou te ouvindo. Ele falou, aonde você está, tem muita gente. Eu estava no altar. Eu olhei assim, tinha mesmo, bastante gente ali. Ele falou, tem muita gente onde você está. Eu olhei na bateria, eles já tinham colocado o pano por cima da bateria e não tinha ninguém lá. E eu fui lá do lado da bateria. Cheguei do lado da bateria, falei, Senhor, aqui não tem ninguém. Pode ser aqui? O Senhor Jesus me disse. O Pai Celestial me disse. Não era o Senhor Jesus. Eu sei que não era. A voz de Jesus é diferente. O Pai me disse assim, pode ser aqui. Eu falei, então pode falar que eu estou te ouvindo, Senhor. Ele disse assim, você está lembrado aquele dia que você olhou para o céu azul e você me disse que agindo eu, ninguém impede, só o teu pastor? Você está lembrado aquele dia que você sentou na beira do meio-fio e olhou para o céu e repetiu de novo isso? Irmãos, me deu um desespero, me deu uma vontade de correr, de abrir o chão e me entrar dentro dele. Me deu uma vergonha, parecia que eu estava pelado. Eu queria correr e eu sabia que não ia adiantar eu correr. Porque não tem onde eu me esconder de Deus. E Deus foi me trazendo na memória todas as vezes que eu olhei para o céu e falei, então agindo o Senhor, ninguém impede. Nenhum dos teus propósitos vai ser cancelado. Ele me trouxe a memória, todos eles. E eu fui pedir perdão para Deus, Deus falou, não fale nada. Eu estou falando. Ainda mandou calar a boca. Eu falei, sim senhor, né? E ele continuou falando, e eu ali pensando, Deus vai me matar. Não tem o que fazer, Deus vai me matar aqui e acabou. Né? E o Senhor me disse assim, preste atenção no que eu vou te falar agora. Eu falei, sim Senhor. Eu falei, eu não dependo nem de você, eu não dependo do teu pastor e nem de departamento de jovens para que eu cumpra tudo que eu tenho te prometido. O que eu prometi para você? Ele me perguntou. Eu falei, a promessa que eu tinha é que o Senhor ia me usar como bênção para os jovens. Eu já estava com medo, irmãos, eu não ia falar que não tinha nada a ver aquele culto com jovens, que agora eu estava no departamento de evangelismo, eu já estava com medo. Eu falei, vou ficar quieto, só vou responder o mínimo possível. Eu falei, Senhor, eu tinha uma promessa que o Senhor falou que ia me usar com os jovens dessa igreja. Né? E ele perguntou para mim, você prestou atenção? Quem foi que eu mais batizei com o Espírito Santo? Até então eu não tinha prestado atenção. Na hora eu estava olhando assim para a bateria, para a parede, eu voltei o rosto para a igreja. Quando eu voltei o rosto para a igreja, os jovens que foram batizados com o Espírito Santo ainda estavam ali. E eu vi, irmãos, as pessoas que mais foram batizadas com o Espírito Santo foram os jovens da nossa igreja. Que eu sei, convicção, Tiago e a Aninha foram batizadas nesse trabalho. Mas tem mais jovens que foram batizados nesse trabalho. Deus falou para mim, eu não dependo do teu pastor, nem de você, e nem de departamento de jovem, e nem de nenhum outro departamento, para que eu cumpra as promessas que eu faço para você. O que você acha que eu fiz? Perdoa, Senhor. Isso não vai voltar a acontecer nunca mais. Meu coração não está aquecido como antigamente, está bem mais frio. Mas esse dia, meu irmão, é como se fosse hoje, ele dizendo para mim, eu não dependo do teu pastor e nem de nenhum departamento para eu cumprir as promessas que eu tenho te feito. Então, como que eu luto? Eu luto o bom combate firmado nas promessas que Deus me fez. Eu não tenho agenda para pregar, Deus não me usa da maneira que Ele falou que ia me usar. Até o verso 19. Até a palavra de Deus ter me preparado, me moldado e cumprir-se a profecia a meu respeito.